Coach de carreiras, o seu sucesso em foco. Estamos aqui para mais um episódio, mais um vídeo do nosso podcast que tem o objetivo de te levar para a sua melhor performance profissional. Você tem capacidades, você tem habilidades e eu estou aqui para te ajudar a utilizá-las da melhor maneira possível. Afinal de contas, nós precisamos, merecemos e podemos ser mais felizes e realizados em nossas atividades profissionais. Eu me chamo Renata Guzmão, trabalho com desenvolvimento de equipes e de líderes há mais de 20 anos. Vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição deste vídeo, o meu Instagram, para você entrar lá e conferir um pouco mais a respeito do meu trabalho e como eu posso te ajudar. Inclusive de forma gratuita. Eu chego até você e até a sua empresa de diversas formas, para te levar aí uma mensagem de eficiência, produtividade e principalmente realização profissional. Eu trabalho com desenvolvimento de equipes dentro das corporações, através de programas de desenvolvimento, workshops, mentorias, palestras e também com processos de coaching individual. Eu tenho um processo de coaching individual, onde através de 10 sessões eu te ajudo a atingir os seus objetivos profissionais. No Instagram e também no meu site, que eu também vou deixar, você encontra como chegar até o meu trabalho e também o depoimento de pessoas que já passaram por essa jornada. E esses podcasts, eles têm o objetivo de levar aqui, ó, esse conteúdo para você. Eu adoro estar com você aqui neste podcast. Sabe por quê? Porque aqui a gente pode conversar tranquilamente, abertamente. Claro, a gente estipula aqui um tempo. Por exemplo, eu quero ficar aqui com você de 30 a 40 minutinhos. Você já pode aí visualizar no vídeo se eu vou cumprir a minha meta aí no final. Tomara que sim. E para conversar com você sem pressa, sem, né, tem que colocar aí esses conteúdos. Hoje em dia, a rede social judia muito dos produtores de conteúdo, porque a gente tem que colocar tudo de forma muito rápida, né? Então, fale tal coisa em 15 segundos, 20 segundos ninguém mais assiste. Então, a gente precisa entregar tudo de uma forma muito rápida, o que é legal, porque desenvolve em nós a nossa capacidade de síntese, de objetividade, de não ficar enrolando muito, mas também judia um pouco aqui, porque a gente sabe que deixa a desejar em muitas coisas, né, em muitas dúvidas, muitos detalhes. Então, aqui nesse podcast, a gente tem o objetivo de conversar com pelo menos um pouco mais de tranquilidade. Olha, este nosso podcast de hoje, a gente vai falar de clientes, atendimento ao cliente. Só para vocês saberem, esse é o grande campeão de solicitações de palestras, programas de desenvolvimento, principalmente dentro das corporações, né? Falando aí de empresas, o meu trabalho como desenvolvedora de pessoas começou graças a esse assunto. Nos mais diversos segmentos. Fiquei muito tempo na área da saúde, mas eu também pude atender lojas, pude atender cooperativas, serviços de alimentação, enfim, não importa. Gente, é o cliente que tem que entrar para dentro da nossa porta e, através dele, né, a gente fala, o cliente é o nosso primeiro líder, nosso primeiro patrão, nosso primeiro chefe, e é através dele que as coisas acontecem realmente. Se não tiver clientes, sendo a gente empreendedor ou sendo a gente profissional CLT, profissional público, não adianta, não vai ter serviço para nós. Então, é muito importante a gente falar desse assunto. E por isso que eu nomeei esse assunto de desbloqueando a porta de entrada. Desbloqueando. Sabe por quê, gente? Porque para pensar. Responde aí, mentalmente. Aliás, hoje vai ser muito prático, tá? Aqui o nosso workshop, bastante prático. Se você tiver a oportunidade de parar para ter aí um papel, uma caneta na mão, ok. Se você não estiver fazendo academia aí, igual eu faço enquanto eu estou ouvindo meus podcasts, não tem problema. Dirigindo, tá? Não tem problema nenhum. Mas olha, para pensar. No seu ramo, no seu negócio, no seu serviço, tem pessoas que consomem o seu produto e o seu serviço? Ou seja, tem campo para você atuar? Existem pessoas com potencial financeiro para comprar o que você tem para oferecer? Se você entregasse um produto ou um serviço muito bom,
que a pessoa precisa, que o seu cliente precisa e vai fazer bom uso dele, você teria clientes recorrentemente que te dariam até uma renda contínua, periódica? Então, saiba que este cliente, se ele existe, ele só precisa chegar até você. Então, a resposta é o porquê que este cliente não está chegando até você. Por isso que a gente nomeou aqui de desbloqueando a porta de entrada. Esse tema, ele foi o tema do meu último workshop presencial que eu desenvolvi aqui na minha cidade. Então, você também vai conferir lá nas minhas redes sociais que eu promovo workshops presenciais ou online, tá? E o último, a gente falou disso. Se você correr aqui no meu podcast, aqui nos nossos episódios, você vai encontrar 2 outros temas que eu trabalhei também nos nossos workshops. Então, é muito importante que você vá lá para trás e veja, porque tudo é uma construção. Lembra que eu falei, né, que o coaching, ele é um processo, o meu coaching, né, o meu processo, né, o meu programa, meu método que eu entrego é através de um processo de desenvolvimento. Não existe milagre, né, gente? Numa sessão, numa conversa, a gente fazer as coisas acontecerem. Se existir, vocês me indiquem, tá bom? Este profissional. Claro que tudo mexe já bastante com a gente. Talvez uma palestra, um encontro, uma sessão, uma conversa, um podcast, ele dá um chacoalhão na gente. Mas, gente, mudanças, resultados, elas vêm de hábitos, de continuidade. Então, é muito importante a gente ter uma continuidade, um processo. Então, ó, se você voltar aqui atrás, nos podcasts, e assistir 2 deles, tem vários, tá? Que você vai encontrar, inclusive vou mencionar alguns aqui. Mas se você assistir um que chama assim, ó, por que não atingimos nossas metas profissionais? E um segundo chamado Superando Crenças Limitantes em Nossa Carreira. Saiba que você já vai entender e ter muito mais facilidade de colocar em prática o que a gente vai conversar aqui hoje. Daí você aproveita para dar uma corridinha lá para maratonar aqui o podcast da Coach, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Então, neste daqui a gente vai falar desta forma. Olha só, em primeiro lugar, queria dizer o seguinte: no coaching, a gente não trabalha com técnicas, técnicas de vendas, técnicas de atendimento ao cliente, técnicas de liderança, tá? Dentro do coaching, não. No trabalho aí que a gente faz, na aplicação das empresas, estudando com outros métodos, a gente junta também algumas técnicas que é muito importante e que dá resultado. Mas aqui a gente não trabalha somente com essas técnicas, tá? Técnica, gente, o que trabalha as nossas técnicas? Elas trabalham com a nossa razão, com a nossa lógica, com o nosso pensamento, com a nossa linguagem, ou seja, né, é assim, ó, preto no branco, arroz com feijão, é uma conta exata. Ó, faça isso, que se você fizer isso, você vai ter determinado resultado. Técnica, certo? Quando você vai treinar lá na academia, por exemplo, você tem um resultado se você treinar com técnica ou sem técnica. Então, por exemplo, fui lá treinar hoje na academia, então tem um jeitinho para você fazer um agachamento bem feito. Então, a técnica, ela não vai deixar você errar, você não vai deixar você se machucar. Então, tem a parte lógica ali da técnica. Existe uma técnica para conduzir o meu processo de coaching, uma técnica para você desenvolver o serviço. Técnica é muito importante. Dentro do coaching, a gente não trabalha apenas com técnica. A técnica, ela faz parte do lado racional do nosso cérebro, tá? Que a gente chama aí que é o nosso lado esquerdo. Se for olhar um cérebro de cima para baixo, o lado esquerdo, que é a nossa energia masculina. Todos nós temos, tá? A nossa energia masculina. Energia masculina vem da onde? Da figura do nosso pai, da figura do contato aí com o nosso pai. Então, ele trabalha essa parte do nosso cérebro, que é muito importante, concorda? Muita gente tem muita emoção, muita disposição, tem uma intuição, uma vontade de treinar, uma vontade de trabalhar muito grande, mas não tem técnica, então não adianta. Então, aqui dentro do coach, a gente trabalha sim com a parte técnica. Porém, nós também vamos trabalhar com a parte emocional, com o nosso feeling, com a nossa intuição, com a nossa imaginação, com o nosso insight, com o nosso pensamento holístico, com a nossa sensibilidade, que é o lado direito do nosso cérebro, que é responsável pelas nossas emoções.
certo? E a nossa energia feminina. Aí tem gente que fala, Renata, não, você não conheceu meu pai e minha mãe, lá em casa é tudo trocado. Lá em casa, a minha mãe que é o homem da relação, que tem a energia masculina, minha mãe que vai para cima, minha mãe que fala mais, minha mãe que tem iniciativa. Tudo bem, às vezes acontece da gente ter uma energia mais maior do que a outra, né, do nosso, ligado ali ao nosso sexo, e também não tem nada a ver, viu, gente, com questões sexuais, opções sexuais, nós estamos falando aqui de físico, de orgânico mesmo, tá? Então, você pode até dizer ali que na sua casa funciona de uma maneira trocada, ou até que você, mulher, tenha uma energia masculina muito aguçada, ou o contrário também. Mas, dentro da nossa composição biológica, neurológica, nós temos esses dois lados e eles funcionam desta forma, tá? Lado esquerdo, energia masculina, nossa razão, advinda do nosso pai, e lado direito, a nossa emoção, energia feminina, advinda da nossa mãe. Por isso que em todas as minhas palestras, em todos os meus encontros, além de apresentar o meu currículo, né, que é aquela coisa toda, formação, graduação, o que que eu fiz, o que que eu não fiz e assim por diante, eu apresento a minha família, quem é a minha mãe, quem é o meu pai, quem são meus irmãos, família, e família assim, ó, biológica, de sangue, tá? Ah, mas eu não fui criado pela minha família de sangue. Olha, você tem ainda a energia ainda dobrada. Você teve a oportunidade de ter a carga de duas energias, femininas ou masculinas, ou as quatro, né? Olha que legal. Então, a gente tem que olhar da onde a gente veio, porque esse é o nosso currículo emocional. Dá para ser utilizado e ele vai ser importante em em qualquer um dos assuntos que a gente trabalhar no seu, quando a gente fala de desenvolvimento e carreira. Portanto, ele também vai ser muito importante quando a gente fala de atendimento ao cliente. Então, a primeira coisa, né, saber que nós vamos trabalhar aqui técnica, mas também emoção, e olhar lá atrás, dentro do seu currículo emocional, o que que você traz na sua carga, no seu gene, no seu sangue, que é insubstituível, que te fez ser o seu café com leite, olha só, né? A mãe café, pai leite, ou vice-versa. Juntou, deu um pingadão aí. Aqui na minha cidade chama pingado, né? Café com leite. Não sei, nas suas tem algum outro nome. Então, deu algo único que é você. Então, olhar para esses dois lados é muito importante. E aí, ó, sabe o que que acontece? Não é assim, ó, na prática da nossa vida profissional, esses dois lados, eles ficam brigando. Eles ficam, mas você, eu acho que é hora de você fazer isso. Não, mas espera aí, e se acontecer aquilo? Não, eles ficam brigando. Olha, dentro do coaching, eles têm o objetivo de fazer isso aqui, ó. Se você não está vendo, eu estou juntando as minhas mãos aqui, entrelaçando os meus dedos, dizendo que o objetivo dos dois é trabalharem juntos, em conjuntos, razão e emoção. E isso também se aplica no atendimento ao cliente, tá? Gente, atendimento ao cliente é uma questão de relações, é uma questão de pessoas. Você está lidando com pessoas. É muito engraçado que quando eu fui fazer esse workshop em presencial, eu ofereci para várias pessoas, usei a técnica aqui que nós vamos falar daqui a pouquinho, e bati na porta de algumas pessoas oferecendo, e algumas me falaram assim, não, aqui não tem atendimento ao cliente. Aqui, nós não temos atendimento ao cliente. Aqui, a gente só tem atendimento interno. Então, quer dizer, já começa aí. Todos nós atendemos cliente. Eu entendo, tá? Quando as pessoas falam isso, às vezes elas associam, e é um erro muito comum que a gente comete, se você faz isso também, né? Cuidado, por quê? Porque a gente acha que cliente é só aquela pessoa que vai entrar para consumir o nosso produto e o nosso serviço. Não. Clientes são todas as pessoas que a gente se relaciona na nossa atividade profissional. Então, nós temos como cliente, em primeiro lugar, o nosso líder. Se você é contratado, se você faz parte de uma equipe, quem foi a pessoa que deu o primeiro voto de confiança em você? Foi a pessoa que te contratou. Foi o seu líder. E se, não foi meu líder, depois trocou de líder. Não, mas aquela pessoa, ela tá lá te dando um voto de confiança. Ela precisa do seu serviço. A sua remuneração não está diretamente ligada ao que você entrega para ela. Pode ter certeza que ela te defende ou te critica e fala muito do seu serviço por trás de uma mesa. Então,
Você precisa ter essa preocupação de atender bem a sua liderança. O seu colega de trabalho, quando você não, por exemplo, alguém te pediu uma gentileza dentro do trabalho, te pediu um favor, te pediu uma ajuda, o jeito que você fez aquilo vai reverberar. E pode ter certeza que se for um impacto negativo, para aquele colega assistente, aquele colega líder que pediu uma gentileza minha, eu não atendi, ele vai reclamar. E não é assim que a gente faz quando a gente vai em um tipo de... Você vai num restaurante. Engraçado que se a gente é bem atendido, a gente muitas vezes não fala, né? Eu tenho essa prática de falar, mas é porque eu vivo disso. Mas o que a gente faz quando a gente não é bem atendido? A gente sai falando para todo mundo que a gente não é bem atendida. No seu trabalho, isso também vai acontecer. E, claro, os seus colaboradores, se você é líder e você tem colaboradores, os seus colaboradores também são seus clientes. Porque da mesma forma, se você não estiver prestando um serviço bom para ele, e aí tem aquele livro, né, que é O Monge e o Executivo, que fala muito do líder servidor, e um outro livro muito conhecido na história chamado Bíblia, onde, né, um dos personagens principais, porque a gente tem Deus, tem outros profetas, mas o maior ali que é Jesus falou que aquele que quer servir, aquele que quer ser servido tem que em primeiro lugar servir. Então, o seu papel também é de atender bem os clientes que você tem ali na hierarquia abaixo de você. Porque se você não prestar um bom serviço para ele, e prestar bom serviço não é fazer tudo que a pessoa quer, tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Vai reverberar. Não foi uma ou duas vezes que na minha carreira de desenvolvimento de pessoas, eu atendi pessoas que acabaram de se desligar da empresa, falando, não, eu me desliguei por conta da minha liderança. Então, a partir do momento que você acorda de manhã e que você vai trabalhar, que você passa pelo porteiro, que você passa pelo assessorista do elevador, nem sei se tem mais essa profissão, tá? Que você passa pela secretária, que você atende um fornecedor, você está se relacionando. Você está se relacionando com pessoas. E assim, relacionar-se é uma arte. É uma arte, né? Eu falo disso quando eu falo de relacionamento interpessoal nas empresas, que é um grande solicitado também aqui dos temas. É uma arte, a gente não vai acertar todas as vezes. A gente fica ali, ó, fazendo exercícios. Olha, eu achei que eu fui um pouco seco dessa vez. Não, então agora da próxima vez eu vou caprichar. Poxa, falei aquilo que eu não devia ter falado. Então eu vou voltar lá e vou pedir desculpas. É a arte, ó, você vai, né, deixando as coisas fluírem, a sua emoção falar, aí você volta lá e corrige um pouquinho, apaga, faz de novo. Então é uma arte. Então, quando a gente fala de atendimento ao cliente, o atendimento àquela pessoa que chega até você para te comprar, ele é uma extensão das suas relações como um todo. Se você é uma pessoa que cuida das suas relações num todo, em geral, que se preocupa com as pessoas em geral, quando chegar alguém para ser atendido por você, isso vai ser só consequência. Olha, eu tenho uma irmã, ela é minha irmã mais velha, nós somos em 4 irmãos lá em casa, eu sou a mais nova, o mais velho já não está mais conosco, já faz 2 anos que ele partiu aqui desse mundo físico, e depois dele eu tenho uma irmã mais velha, 10 anos mais velha que eu, e ela é assim, ó, referência para mim, principalmente em relação a trabalho. Eu via ela levantando de manhã para ir trabalhar, fazendo cabelo, se maquiando, todo santo dia indo trabalhar. E a minha irmã, ela sempre trabalhou com atendimento, ela é secretária executiva de formação, trabalha há mais de 30 anos nessa área, servindo o outro. E uma vez, em uma das empresas que ela trabalhou, ela me levou para dar uma palestra lá, um desenvolvimento. Levou lá para fazer as palestras e tal. E na hora do almoço, eu sentei do lado de uma pessoa que ela atendia. Ela sempre atendeu, assim, diretores, gerentes. Eu sentei para almoçar do lado de um deles. E aí ele começou a elogiar ela. Ele falou assim, nossa, eu sabia que a sua irmã, né, ela faz aquilo que ela faz tão bem feito. Nossa, ela atende bem. Olha, se você é irmã dela, tomara que você seja igual ela, porque ela atende muito bem. Aí eu falei, sim, falei, ela gosta muito daqui. Eu falei, ela gosta muito daqui, acho que ela faz isso porque ela gosta muito daqui. Sabe o que ele me falou? Ele falou, não, a pessoa quando é assim, ela é dela. Ela é dela, ela gosta de pessoas, ela gosta de trabalhar. Ele me falou exatamente isso e aquilo me marcou.
Porque é verdade mesmo, não é porque eu estou dentro de uma empresa que eu vou atender melhor ou em alguma atividade que eu vou atender. Não é, gente, a gente é um padrão, a gente é uma repetição e até que a gente não melhore muito, a gente continua repetindo padrões na nossa vida. E se coloque, né, a melhorar. Então, relacionamento e atendimento ao cliente, ele é uma arte. E eu sempre falo assim, ó, se você tem uma equipe e você quer que a sua equipe melhore no atendimento ao cliente, porque é isso que, né, faz aqui o meu ganha-pão chegar, é quando os líderes e os empresários e os donos de empresa me contratam para desenvolver equipe, eu digo para você, trate a sua equipe da mesma maneira que você gostaria que eles tratassem os clientes. Que às vezes eles chegam assim, olha, mas eu queria que eles sorrissem mais, que eles dessem mais retorno, que eles se comunicassem mais, que eles se importassem mais. Aí eu chego lá para dar treinamento. O primeiro que não aparece nem para falar um boas-vindas, uma abertura, é o próprio líder. E lá no treinamento eu faço muita dinâmica, a gente se ouve, a gente se escuta, porque é um espaço de escuta também. Os programas de desenvolvimento, adivinha o que eles falam? Meu líder não é o primeiro que faz isso. E aí, na prática ali, né, como eu fico ali, faço um diagnóstico, fico muito tempo na empresa, a gente percebe que isso realmente acontece. Porque às vezes não, às vezes é só vitimismo, né? A pessoa transfere a responsabilidade. Mas na prática é por modelagem. Então, a gente, quando fala de cliente, a gente está falando de absolutamente todas as pessoas que a gente se relaciona. Eu espero que isso tenha ficado claro aqui para você nesse vídeo, tá? Gente, a gente se conecta com os nossos clientes através, né, da técnica, através da nossa comunicação, através das nossas redes sociais, através das pessoas que a gente conhece, que conhecem outras pessoas, que, enfim, da localização onde está o nosso negócio. Mas a gente se conecta com o nosso cliente muito por energia, energia. E aqui vai entrar a parte do lado direito do nosso cérebro, que é a nossa emoção. Eu posso ter a melhor técnica do mundo, a melhor localização do mundo. Se a minha energia não tiver uma energia disposta para receber, eu não vou conectar com os meus clientes. Aqui perto da minha casa, me lembrei agora, né? Eu moro aqui na minha cidade, numa localização bem central, uma localização excelente para negócios, no centro. E existem várias empresas de alimento. Então, tem restaurante, tem padaria, tem lanchonete. Localização excelente. Por quê? Porque tem escritórios, então as pessoas vão almoçar, vão fazer rap. E é muito nítido ver que tem alguns lugares que estão sempre lotados, que tem fila para entrar. Até você tem que chegar cedo. Se você quiser almoçar, ou se você quiser pegar um lugarzinho para fazer um rap no final da noite, tem que até reservar lugar. Mas tem lugares que a gente passa e nunca tem um mosquito lá dentro. Não sei se isso acontece dentro aí da sua cidade. Pode ser em qualquer tipo de segmento, tá? Mas vocês já perceberam que tem alguns lugares que eles estão sempre lotados de pessoas e outros que, mesmo sendo um espaço lindo, interessante, bonito, com preço bom, não tem ninguém? O que é isso, gente? É energia. Energia, né, é uma força que nós não vemos, não dá para pegar, mas ela existe. É a energia que está aqui, ó, nos conectando aqui. Não dá para pegar aqui, ó, o que está nos conectando, mas está nos conectando de uma forma real. Se você pegar dois ímãs, né? Pegar um ímã, pega lá um ímã e coloca um clipe, sei lá, né? Alguma coisa de metal, ele vai atrair, é uma força, é um magnetismo. Então, a nossa energia, ela também impacta muito na atração ou na, até uma palavra forte, mas numa repulsão das pessoas. Você não conhece pessoas que você se atrai e outras que você não suporta estar do lado? É a energia. Então, muitas coisas que a gente faz, elas trabalham no sentido de atrair os nossos clientes ou também de afastá-los. Existiu fases na minha vida, gente, que eu tive muitos clientes, mesmo depois de empreender. Se você quer saber da minha história, um pouquinho mais, tem um podcast aqui, um episódio que chama Por que temos tanto medo de empreender? E lá eu falo como que foi o meu histórico profissional até vir no empreendedorismo. Existiu momentos da minha vida em que eu tive um pico, assim, ó, de atendimento ao cliente, que eu cheguei, nossa, 4 vezes a minha remuneração, que eu tinha no meu trabalho CLT, utilizando as técnicas que eu vou falar aqui para vocês. Mas durou assim, ó, 2 meses.
de repente, plum, caiu. Por quê? Energia. E como que a gente cuida da nossa energia? Nas coisas que a gente pensa. Ai, será que eu mereço esse cliente? Nossa, mas esse cliente é tão chato. Nossa, mas hoje o dia foi tão pesado. Eu trabalhava, às vezes, dando treinamento de 8 horas, 10 horas durante todo o dia. Ficava até sem voz. Ai, que delícia, né? Hoje eu já falo isso, já mudei a minha declaração. Mas eu chegava em casa e falava que, nossa, tô tão cansada, fiquei até sem voz. Então, olha, o que a gente pensa, o que a gente fala, reflete no universo, e o universo, ou Deus, ou o que você acreditar, que tem esse impacto nas coisas que chegam ou tiram de nós, que ele entende? Falar, eu acho que ela não tá gostando, então. Poxa, ela falou tanto que ela queria, mas agora se tá fazendo mal para ela, então não, então eu vou tirar isso, né? É um movimento natural. Então, a nossa energia, a nossa predisposição para atender o cliente, e esse cliente que quer comprar de você, que quer chegar até você, ó, e quando eu falo de cliente é tudo, viu? Bons colaboradores, bons lideranças, pessoas mais positivas para perto de você. Nós somos um magnetismo de conexão com as pessoas. Então, cuide da sua energia. Então, se você quer atrair mais clientes, e leia esse cliente, qualquer tipo de pessoa que você precisa para o seu negócio, e a você essas mesmas atitudes. Inclusive relacionado às suas escolhas financeiras. Então, por exemplo, você quer que chegue para você um cliente que é um cliente bom financeiramente, né? Eu perguntei isso no meu workshop, falei, o que é um cliente bom? Ah, aquele que está disposto a pagar, que não fica pedindo desconto. E a gente vai lá e a gente é assim. A gente pensa 1000 vezes antes de talvez consumir alguma coisa que faz sentido para nós, tá? Voltando aqui nos episódios, você vai ver que tem um episódio que fala, afinal, o que é sucesso? E eu falo muito das escolhas financeiras, que não é sair gastando tudo que a gente acha que tem que gastar, não, para dizer que a gente é próspero, tá? Não é isso. Mas olha, tem gente que quer consumir coisas de graça das pessoas, que não quer pagar pelos serviços delas, que fica pedindo muito desconto, que fica falando muito assim, ai, mas está muito caro, mas isso, o seu discurso remete ao discurso que os seus clientes vai ter. Então, a partir de hoje, troque os seus pensamentos, troque as suas palavras, troque a sua maneira de ver as coisas que você vai consumir, porque nós somos um magnetismo de conexão. E automaticamente os clientes que vibram desta forma, as pessoas que vibram desta forma, elas vão chegar até você. Bom, tudo começa então com as nossas declarações. Então, eu vou trazer aqui para vocês 4 passos, tá? Para a gente atrair mais clientes para nós. 4 passos, tá? Esses 4 passos, eles fazem parte de uma ferramenta que eu utilizo no meu processo de coaching chamado Roda da Abundância. Ela serve para atrair sucesso em abundância em qualquer área da nossa vida. Olha, até para cliente que veio buscar mais sucesso na sua vida afetiva, na saúde, nos relacionamentos, utilizou a roda da abundância e deu muito certo. Então, dá muito certo. Mas aqui a gente vai falar, então, aplicado ao cliente, tá? Os 4 passos. Então, vocês vão ver que esses 4 passos, eles vão juntar um pouco de técnica, mas eles também vão juntar um pouco de emoção. O primeiro é a comunicação. Comunicação, ou também conhecido como declarações. Em primeiro lugar, isso que a gente está falando, que a gente já falou, que são as nossas declarações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vibra. Como que eu vou atrair muitos clientes para mim e ter um bom resultado financeiro na minha carreira se eu fico falando que o mercado está muito difícil, que a crise está muito ruim, que não está dando nada certo. Tudo que eu vou falar vibra uma energia negativa em relação ao mercado de trabalho. Eu sei que as coisas, muitas vezes, elas não são fáceis e que a gente passa por períodos mesmo de crise, de economia, só que a gente tem que escolher o óculos que a gente coloca para ver as coisas. E esse óculos, ele faz com que a gente mude a nossa visão. Tanta gente, às vezes, querendo ter um trabalho, ter um negócio como que você tem e não tem. E a gente escolhe falar o quê? Que o nosso não está dando certo.
Então, agradecer pelo pouco que está acontecendo com a gente, ou pelo que está acontecendo, já é uma maneira da gente melhorar as nossas declarações e fazer o universo entender que a gente quer continuar dessa forma. Esse final de semana, eu escutei um podcast, é um podcast de um líder religioso, tá? Eu escuto vários, gente, de várias religiões, porque todas eu acho que, apesar de eu ter a minha religião, ter que praticar um pouquinho mais, inclusive, eu acredito que quando, né, a mensagem é boa, a gente precisa aproveitar um pouco de tudo. E um líder religioso falando exatamente isso, olha, quando a gente agradece, parece que o universo, ele vai lá e dá, ele falou Deus, né, no caso, que é um líder religioso cristão, ele falou, ó, Deus vai lá e dá um check, assim, fala, opa, esse aqui ele já cumpriu, agora eu vou levar ele para o próximo nível. Olha que legal. Então, agradecer. Agradeça pelas coisas que estão acontecendo com você. E declaração e comunicação também tem a ver com você aparecer. Já viu aquela frase, né? Quem é visto não é lembrado. Então, é, tem gente, por exemplo, que oferece seu serviço, oferece seus produtos para mim, mas eu nunca vejo a pessoa, o que exatamente ela faz. Falar a verdade, eu não consigo nem entender o que a pessoa faz, porque ela não mostra. E aí, quando eu falo mostra, eu estou falando mesmo de rede social, de um site legalzinho, de você ter um canal de comunicação com os seus clientes, sabe? Cai na frente dos seus clientes. Tem maneiras hoje em dia pagas, mas tem maneiras muito gratuitas de você fazer isso. Então, é muito interessante você estar sempre sendo visto pelas pessoas, sendo visto pelos seus clientes. Olha, não é só na rede social, não, e mídias, você pode fazer isso através de eventos dentro da sua área, cursos que você vai fazer, não sei se já aconteceu com você, você às vezes vai fazer um curso, uma formação, você se conecta com tanta gente interessante, às vezes aniversário, evento que você é chamado, aquele café, vai participar. Quem é visto é lembrado. Tá ali, ó, né? Sempre em alta. Esses dias, faz umas 2 semanas, eu fui participar de um curso. O tema me chamou muita atenção, era um curso de 1 hora e meia, um curso que eu tive um investimento muito pequeno para participar desse curso. E lá eu fiz uma conexão com uma pessoa tão interessante que está me gerando muitos negócios, que já pagou o curso que eu fiz há 1 milhão de anos. Então, vai participar, sai de casa, vai gastar sola de sapato, vai aparecer. Comunicação é muito importante. Quem não é visto não é lembrado. E assim, ó, eu falei até para um cliente na quinta-feira que eu estava com ele, falando, olha, você se tornar uma lembrança de marca. Talvez as pessoas não vão precisar de um coach hoje. Talvez você que está aí me escutando, você não está precisando de um coach hoje. Ou a sua empresa não está disposta a me levar, não está fazendo sentido nesse momento. Mas quando precisar, nossa, nós queremos um trabalho aqui de atendimento ao público. De quem você vai lembrar? Espero que de mim, né? Com toda certeza. Então, olha aqui, por quê? Porque eu tô aqui aparecendo, eu tô me fazendo ver para você. Então, quem não é visto, não é lembrado. Então, em primeiro lugar, trabalhe a sua comunicação. Em segundo lugar, a gente fala que é a solicitação. Solicitação, o que que é? É o bater na porta mesmo, no um a um, no individual. É mandar mensagem no WhatsApp, oferecendo mesmo seu serviço, falando o que você espera que esse cliente faça. Muita gente vê o meu trabalho, como eu falei, e aí eles perguntam, falam, Renata, como que é o coaching? Então, às vezes, é importante eu oferecer um serviço acessível para essas pessoas e bater na porta e falar. Então, por exemplo, para você que está me vendo aqui hoje, eu estou te falando, vai até meu Instagram, que com certeza lá na bio você vai ver um workshop meu que está em aberto, uma forma de participar de algumas outras das minhas entregas. Ou você vai ver lá que uma foto dos fixados, no momento tá, é o meu livro, se você quiser comprar o meu livro, tenho 2 livros escritos. Então, é você deixar claro para o seu cliente aquilo que você está oferecendo. Essa hora precisa passar um pouco por cima do orgulho, da vergonha e colocar ali, ó, né? Fazer a cara de pau, pintar, né, ali a sua cara, passar um óleo de peroba na cara e ir para cima, prospectar, bater na porta. Esse último workshop que eu fiz agora, eu comecei com 10 pessoas, depois o segundo foi para 15. Eu comecei, na verdade, com 10, o segundo foi com 10 e o último foi 15. Eu não gosto de fazer turmas muito grandes, não. E o meu objetivo desse agora foi 15, o próximo vai ser 30, hein? A grande maioria das pessoas que comprou o workshop foi porque eu fui oferecendo individual. Não foi simplesmente porque eles viram um post meu lá.
Então, eu ofereci, e como eles veem o trabalho que eu faço, eles tiveram, claro, que muita tranquilidade de comprar. Aliás, graças a Deus, a grande maioria foram ex-clientes, pessoas que já consumiram de alguma forma o meu produto ou meu serviço. Então, eu até coloquei aqui, ó, vaca não dá leite, tem que ir lá ordenhar. Então, é correr atrás, você tem uma rotina de prospectar, de bater na porta, de entregar o serviço. Ai, Renata, mas eu não quero ser chato. Você não precisa ser chato, né? Bater lá todos os dias sendo chato. Você pode entregar, por exemplo, um conteúdo para a pessoa, dividir um conteúdo que você achou interessante, e assim por diante. Mas oferecer o seu produto é fundamental. E o meu pai, né? Eu falei do meu currículo emocional, né? E essa parte eu herdei do meu currículo emocional. Meu pai, seu Valdomiro Guzmão, que nos deixou há 90 dias, 3 meses, julho, setembro, falou com você em setembro, nos deixou em junho. Ele era um grande vendedor. E se tinha uma coisa que ele era bom, era na solicitação, de bater na porta. E ele era vendedor porta a porta mesmo. Vendia de tudo, gente, na vida. Mas quando ele se foi, aos 79 anos, ele vendia utilidades em geral. Manta, celular, vendia muitas coisas, batendo na porta. Aliás, ele faleceu e a gente ainda tá com o celular dele ligado porque tem gente que tá querendo pagar ele, de tão vendedor que ele foi. E eu tenho um vídeo, inclusive se você vê no meu Instagram, corre lá um pouquinho no feed que você vai ver, que é um vídeo que ele diz, eu peço, né, para ele ali, ele me falar as técnicas de venda dele, e eu pergunto para ele, falo, pai, as pessoas falam que tem muita vergonha de vender, por que que as pessoas falam tem vergonha de vender? Ele fala, não, você não precisa ter vergonha de vender, porque se você vende uma coisa boa, você precisa acreditar que aquilo que você está vendendo vai ser bom para a pessoa. Aí eu falei, oi, técnica de venda. Eu falei, mas pai, mas então a gente precisa vender uma coisa boa, então? Ele falou, olha, às vezes aquilo que você vende, a pessoa nem está precisando e nem é bom para ela, mas o seu discurso vai fazer ela criar a necessidade. Olha aqui, gente, meu pai não tem um primário. E ele falando técnicas de marketing de vendas. E sustentou 4 filhos, 5 netos e 2 bisnetos com a sua capacidade de vender. Então, e aí, né, eu ainda acrescento assim, falo, você tem vergonha de vender? Tem vergonha de vender? Então, tá com receio? E se a sua vida, imagina aí você que tem filho, não tivesse mais opção nenhuma no mundo a não ser você vender. Você tem que pagar os boletos e colocar comida na sua casa apenas vendendo. Ah, mas vai aparecer aí, ó, a vergonha vai embora rapidinho, né? Então, que foi o que aconteceu com muita gente, inclusive na pandemia. Às vezes um chacoalhão na gente é importante para a gente descobrir. Tem uma grande ouvinte aqui do nosso podcast que até falou isso. Falou, nossa amiga, você é uma amiga mesmo minha, né? E ela falou, olha, eu sempre me achei que eu não era vendedora, mas depois de ouvir seus podcasts eu fico só excelente vendedora. E todos nós somos vendedores em algum momento. Se você já convenceu alguém de alguma coisa, seja o seu aluno do que você fala, seja o seu esposo ou a sua esposa de ter casado com você, você tem capacidade de venda sim, só precisa tirar essa crença. Aí vai lá no último podcast e assiste. Então, eu bater na porta mesmo, vender. Aí é impossível, quando você trabalha a comunicação e a solicitação, você não vender e não começar a aparecer o cliente. E aí entra o terceiro passo, que é a ação. É hora de agir. E aí é o que a gente fala que é o TBC. Se você já viu aqui meus podcasts anteriores, você já sabe. Mas se você não sabe o que é TBC, sabe o que que é? É o tire a bunda da cadeira. Tire a bunda da cadeira e vá entregar. E vai fazer bem feito. Essa é a hora de você entregar até a mais para o seu cliente. Surpreenda o seu cliente. Faça a pessoa acreditar que valeu muito a pena aquilo que ela comprou, aquilo que ela pagou. Então, entregue bem, entregue no prazo, entregue um serviço com qualidade, bem feito, cumpra prazos, se comunique com o seu cliente, porque às vezes a gente não consegue cumprir alguns prazos, aparecem algumas intercorrências, então se comunique, se justifique. Pergunte se é isso mesmo, mande uma prova para ele, pergunta se ele está gostando. Depois de atender, peça feedbacks para o seu cliente. Isso pode ser feito através de pesquisas, através de mensagens, através de página do Google. Então, assim, ó, trate o seu cliente
né, ali na mão, pegue ele no colo. E se eu pudesse resumir para vocês as duas principais pontos para a gente conseguir ter e reter clientes, são esses dois. É a solicitação e não ter vergonha de bater na porta das pessoas e depois que elas compram, pegar elas no colo. Né? Se relacione com o seu cliente. Saiba qual que é a data de aniversário dele, para você falar parabéns ou até mandar um presente para ele. Olha só. Então, surpreender, entregue bem. Para quando outra pessoa precisar exatamente do serviço que que ele está oferecendo, ele vai te recomendar. Ou às vezes nem está precisando. Foi o que aconteceu agora no último workshop. Algumas das pessoas a mais que vieram do segundo foi porque quem participou falou, não, valeu a pena. Então, ação, entregue, tá? E por último, a prosperidade, a abundância, os clientes, eles vão começar a aparecer para você e é hora de fazer o quê? Devolver. É hora da gratidão. Muita gente começa a receber, receber, receber e guarda só para si. E aí, o que acontece, gente, quando a gente para um ciclo? Quando você para um ciclo da colheita, por exemplo, você colhe, né, e não repassa aquilo que você colheu. Você recebe e não dá aquilo que você recebeu. Você mata aquele ciclo. Você mata. Então, é hora de devolver. Então, já que o universo está te dando e ele vai te dar prosperidade e retorno financeiro, devolva isso. Devolva em forma de quê? Em forma de dinheiro mesmo, sabe? Consumindo o produto das pessoas que estão lá no primeiro nível ainda da comunicação. Tem tanta gente conhecida nossa, né, que está começando com uma carreira, começando um negócio. E aí, o que a gente fala lá? Ai, virou blogueirinha, nossa, mas agora a gente vai lá e julga, sendo que as coisas já estão rolando para nós, que a gente tem que fazer, tem que ir lá e ajudar. Compartilhe o conteúdo da pessoa, compra aquilo que ela está consumindo, patrocina aquilo que a pessoa está fazendo, dê brindes para os seus clientes, dê algo a mais, devolva, né? É, ou devolva para quem você conhece, para quem você não conhece, tem tanta gente, devolva para quem? Para quem eu falo, Renato, mas para quem que eu tenho que doar? Para quem que eu tenho que dar presente, doação, devolver? Para quem que eu tenho que fazer isso? Para quem você sentir no seu coração e na hora que você sentir no seu coração. É para a igreja, é para sua família, é para o morador de rua, é para uma instituição, para uma ONG que está ali perto sua. O que você sentir no seu coração, devolva. Ah, mas o que ele vai fazer com o dinheiro? Isso é entre Madre Teresa de Calcutá que falava. Isso é entre ele e Deus. A sua parte você fez. E a gente tem que agradecer que a gente veio numa condição e que a gente está numa condição de poder estar do lado de cá, ó, doando, do que pedindo. Então, independente de para quem, é hora de devolver as pessoas que a roda ainda não está rodando para ela. Então, devolver, tá? Aí, gente, olha lá, ó, comunicação, solicitação, ação e gratidão. O universo, ele é próspero e potencialmente abundante de clientes para a nossa vida, e eu tenho certeza que cada um desses passos vai te ajudar. E qual desses passos em que você precisa praticar mais aí? Você precisa aparecer mais? Você precisa ter menos vergonha e bater na porta do cliente? Você precisa cuidar mais dos clientes que você já tem? Então, praticar ali a ação, ou você já está naquela parte que já dá para devolver, que as coisas estão acontecendo? Eu não sei que fase que você está, mas é muito importante entender e dar um passo para ação. E aí, gente, para finalizar, eu vou convidar você que está aqui me escutando, que tem a condição de parar aí para escrever, que você coloque aí, né, uma caneta, um papel do seu lado, e eu vou pedir para você colocar no papel algumas características do seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Porque, gente, muitas vezes o universo ele não traz para a gente porque a gente não deixa claro o que é um cliente ideal. Então, quem é o seu cliente ideal? Ele é um homem, ele é uma mulher, ele é uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Coloca aí, vai aí colocando no papel. E se você não pode colocar, vai pensando aí. Quem é aquele cliente assim, ó, que se chegasse para mim amanhã, eu ia falar, nossa, ai, tô descansada, posso estar descansada. No meu caso, por exemplo, conversando com um parceiro meu na semana passada, a gente conversou disso, eu falei, ó, no meu caso, por exemplo, seria
uma pessoa que pudesse me levar, um patrocinador de palestras para todo o Brasil. Eu faço muitas palestras aqui na minha região. Agora, o próximo nível eu quero fazer para todo o Brasil. E tem pessoas que patrocinam, né, palestrantes, eles levam palestrantes. Então, tem empresas que fazem isso, tem outros coaches que fazem isso. Então, né, empresas que agenciam palestrantes, são empresários de palestrantes. Então, para mim, o meu cliente ideal seria esse. Então, colocar mesmo no papel, quem seria esse cliente ideal? E se você anotar no papel, você pode olhar agora para esse papel, ou se você não pode olhar para esse papel, mas imagina essa pessoa chegando na sua frente agora. Se você não consegue imaginar quem é essa pessoa, imagina aí uma energia, né? Uma áurea, alguma coisa assim, na sua frente agora. E aí eu vou convidar você a repetir comigo as seguintes palavras. Eu estou disponível para você. Eu esperei você e agora eu estou preparado para você. Eu estou disponível para você. Eu estou aprendendo a estar disponível para você. Eu vejo você e agradeço por você me ver. Eu recebo de você e eu recebo você. Beleza, gente? Esse aqui é um exercício de disponibilidade para a vida, de disponibilidade para as coisas que a gente quer trazer para a gente. É fazer o universo entender isso que a gente quer, onde que a gente quer se conectar. E aí eu espero realmente que até o nosso próximo podcast, que vai ser em breve, você já tenha aí boas notícias, tá? Olha, se você quiser, através aqui do meu site ou do minha rede social, você vai ter acesso aqui ao meu e-mail ou até mesmo ao meu chat, ao meu direct, tá bom? E eu vou pedir para você colocar aqui, ó, solicitar para mim técnicas. Eu tenho 20 técnicas para fazer você atrair e reter mais clientes, tá? Essas 20 técnicas, elas podem ser aplicadas uma por dia, certo? Então, se você fizer uma dessas ações por dia, eu tenho certeza absoluta que você vai atrair clientes. Essas técnicas, elas estão sendo praticadas pelos últimos participantes do meu workshop, e eles já estão recebendo excelentes notícias, e comigo também aconteceu. Um dos meus grandes clientes do sonho aí, dos sonhos, ele está me levando para fora da minha cidade, tá? Porque eu fiz esse exercício, ele está me levando para fora da minha cidade. Não é ainda com uma palestra presencial, mas é através de um treinamento online que eu vou fazer com ele. Então, isso já está acontecendo na minha vida, olha só, depois dessas técnicas. E eu espero realmente que aconteça nas suas, então você vai lá, solicita que eu te mando, tá bom? E também vou ficar bem disponível aí, bem feliz de você compartilhar comigo os seus avanços aí depois desse nosso próximo encontro. Espero que tenha feito sentido para você e nós nos encontramos no nosso próximo podcast. Um abraço, tchau, tchau.